Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da aula Introdução ao Stata usando dados do SINASC. Se você não viu essa aula, eu recomendo que você veja e para isso eu vou deixar um link em um cartão aqui em cima e outro embaixo na descrição. O SINASC, como nós vimos, é um banco do Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Nós estamos utilizando um banco pequeno, contendo todos os registros de nascimento de Goiânia do ano de 2010. Na primeira parte da aula, nós vimos os comandos que estão marcados aqui em vermelho. Nós utilizamos para isso tanto a linha de comando como os comandos por meio do menu drop-down. Já os comandos marcados em azul são os novos que serão apresentados nessa aula. Mas o objetivo principal da aula não é introduzir novos comandos, e sim ensinar a vocês a utilizar os do files, que são os scripts de análise, onde guardamos todos os comandos e podemos utilizá-los de forma interativa. Então vamos lá. Nós estamos aqui diante da tela do Stata, no ponto em que paramos na parte 1 dessa aula. Nós escrevemos vários comandos e à medida em que a gente ia escrevendo os comandos, a ação do comando ia aparecendo aqui nessa tela dos resultados. Mas além disso, a linha de comando, além de aparecer na tela dos resultados, ela também ia sendo mandada para essa tela da revisão. Eu não dei muita bola para essa tela da revisão na primeira parte da aula, mas hoje vai ser muito importante. O que a gente vai fazer é clicar com o botão da direita em cima dessa tela e selecionar todos os comandos. Depois de selecionar, vou clicar de novo com o botão da direita e mandar essa linha de comandos para o Do File Editor. Vou clicar aqui. O que aconteceu foi que todos esses comandos vieram então para essa sobretela, que é o editor, e daqui nós podemos utilizar os comandos interativamente com o Stata. Então se eu peço, por exemplo, para ele repetir esse último comando, que é tabulate gravidez, missing, se eu venho aqui nessa caixa e mando rodar, e eu volto aqui para a nossa tela, a gente pode ver que de novo ele repetiu a mesma tabela da gravidez. Voltando aqui para o do file, eu vou mostrar para vocês um outro do file que eu tinha feito da mesma maneira, só que eu completei ele com novos comandos e além disso eu completei ele com alguns textos que são esses escritos em verde, que começam com um asterisco e que não são lidos pelo do file, eles só são comentários para ajudar a gente a saber o que significam os comandos que vêm a seguir. Então aqui estão os nossos comandos que já foram utilizados e a seguir começam novos comandos. Eu não vou repetir cada um dos comandos que a gente já tinha apresentado, mas nós pretendemos colocar rótulos em várias variáveis e continuar com a limpeza de dados tal como a gente fez para a variável gravidez. Ou seja, a gente vai substituir os valores faltantes por 9, se isso for apropriado, colocar um rótulo para cada variável. Então eu simplesmente vou rodar todas essas variáveis, começando com essa primeira aqui, que é um comando, que é o comando dstring, que já foi utilizado, só que eu estou utilizando ele dessa vez para várias variáveis, todas elas são variáveis texto, e elas vão ser substituídas por esse comando para variáveis numéricas. Então vou rodar isso, já vou rodar em todos esses outros comandos, basta selecionar esses comandos, eu vou até esse ponto. Uma vez que eu clique aqui nessa caixinha do do, eu estou dando uma ordem para o Stata executar todos os comandos que estão selecionados. Então eu vou fazer isso, ele executa rapidamente os comandos, nós vamos voltar aqui para a tela principal do Stata. A gente pode ver que todos os comandos que estavam selecionados foram executados, mas ele só introduziu nessa parte da revisão, na janela da revisão, uma linha de comando que significa que os comandos vieram do file. Vou voltar para o do file. Agora nós vamos criar um rótulo, uma label do tipo sim, não, ignorado, que vai ser usado nas próximas 3 variáveis. Para isso, nós vamos utilizar esse comando label define. O nome da label vai ser sim, não, label. O valor 1 vai ter o rótulo sim, o valor 0 vai ter o rótulo não, e por enquanto eu não vou definir o rótulo de ignorar. A próxima variável que nós vamos trabalhar é a variável de anomalia congênita. O nome dela é id anomal.
A primeira coisa que eu vou fazer é uma tabela dessa variável. Então eu vou escrever aqui no meu do file, tabulate id anormal. E já vou colocar a opção, vírgula, missing. E agora eu vou rodar só essa linha. Então eu seleciono a linha e mando rodar aqui no executar. Vamos ver o que aconteceu. A gente tem os valores sim, 88 crianças nasceram com uma anomalia congênita, isso dá 0,44% do total. Não, que é o 2, 17.352, 86,7%. Aí 9, 38 crianças, mas o problema é que tinha também valores faltantes, correspondendo a quase 13% da população. O que eu proponho fazer com essa variável é transformar esses 38 em valores faltantes. Para isso, vamos voltar ao do file, e agora a gente vai utilizar esse comando chamado recode, que é um comando bem parecido ao comando replace, ele substitui o valor das variáveis. Nós vamos transformar os valores da variável id anormal. O 2 vai passar a ser 0, então 2 igual a 0. O 1 vai ficar como 1 mesmo, na verdade eu poderia deletar esse pedacinho. E o 9 vai ser igual a ponto. Vocês lembrem que ponto é o conjunto vazio das variáveis numéricas. Eu vou rodar então esse comando. E a seguir eu já vou rodar o próximo, que é o label values, a variável id anormal, ela vai passar a utilizar essa label que foi recém-definida, que é o sim não label. Então vamos rodar esse pedaço. E agora a gente vai voltar à tela principal e eu vou clicar aqui no browser para dar uma olhada nessa variável id anormal. Tá aqui a variável id anormal. Tá, ela deixou de ser vermelha, ela passou a ser azul com um rótulo. O não tem por trás o valor 0 e o sim tem por trás o valor 1. Notem também que as demais variáveis que a gente trabalhou, a variável raça-cor, variável sexo, consultas, parto, elas todas passaram a ser variáveis do tipo rótulo. Então o nosso banco de dados está ficando limpo. Vamos sair do editor e voltar ao do file, e agora a gente vai trabalhar com uma variável muito especial, que é a variável peso. Então, o nosso do file está chegando ao fim. Nós vamos fazer um histograma da variável peso. Como vocês sabem, eu posso rodar por aqui, mas eu vou voltar mais uma vez a usar o menu drop-down. Então vamos clicar aqui em gráfico, histograma, eu vou selecionar na variável a variável peso, e a única coisa que eu vou mudar agora é que o eixo Y, eu quero que ele me apresente em porcentagem. Então eu vou submeter essa seleção, e ele criou aqui uma sobretela com o gráfico, eu vou deixar essa sobretela aqui, e essa outra da formação do histograma desse lado. Nessa sobretela, a gente vê, então, o histograma dessa variável. Ele tem uma curva que se assemelha, pelo menos visualmente, a uma curva normal, com uma média em torno aí dos 3 quilos e pouco, que é o que a gente espera para um recém-nascido normal, que é a maioria. Uma das coisas que a gente pode fazer é justamente pedir para ele nos colocar a curva normal por cima dessa curva. Então eu vou submeter de novo e aqui a gente vê a sobreposição da curva normal. A gente pode dizer que a nossa distribuição de peso se assemelha à da curva normal. Evidentemente existe um excesso de valores medianos. Vamos agora desligar o gráfico e eu vou desligar a caixa do histograma. Nesse momento nós vamos gerar uma variável. Então esse comando, acredito que a gente não tinha utilizado ainda, ele é um comando muito importante, o comando generate, e a gente vai escrever em generate baixo peso, vamos criar uma variável de baixo peso que vai ter o peso menor do que 2.500 gramas. Ele gerou essa variável baixo peso e eu vou escrever um comando aqui, vou escrever na linha de comando mesmo, fora do file, que vai ser tabulate baixo peso vírgula missing. Tá aí a nossa variável baixo peso. A maior parte das crianças, 91%, tiveram o peso acima de 2,5, mas houve aí quase 9% dos recém-nascidos que nasceram com baixo peso. Vamos voltar ao do file
e gerar uma nova variável chamada pré-termo para aquelas crianças que nasceram antes das 37 semanas. E se eu voltar aqui em cima, a gente pode ver na geração do rótulo dessa variável gestação que o valor 5 é igual às crianças de 37 a 41 semanas. Então, todos os valores abaixo de 5 têm recém-nascidos que nasceram com menos de 37 semanas, que é o que nos interessa. Vamos rodar essa variável pré-termo e agora a gente vai colocar o mesmo label nessas duas variáveis, porque se o nome da variável é baixo peso, então o sim é quem tem baixo peso e o não é quem não tem. Se o nome da variável é pré-termo, de novo, o sim é quem é pré-termo e o não é quem não é. Eu vou rodar essa parte. Ele rodou lá atrás, vamos dar uma olhada de novo nessas variáveis. Eu vou pedir para tabular. Dá uma olhada aqui na minha lista de variáveis. No fim estão as novas pré-termo. E tá aí. 6,6% da população nasceu com menos de 37 semanas de gestação. A última variável que nós vamos trabalhar é a variável APGAR. E eu vou pedir inicialmente uma tabela tanto do APGAR de primeiro minuto quanto do APGAR de 5 minutos. Tá? Dessa vez eu vou usar o comando tab1, que é o mesmo do tabulate, mas eu posso fazer com um só comando duas tabelas. Vou colocar aqui APGAR 1 e APGAR 5. E ele fez as minhas duas tabelas. No APGAR 1, vocês veem que a gente tem valores de 0 a 10, e o APGAR é um índice que só vai realmente de 0 a 10, e eu tenho 99. A minha proposta é retirar esse 99, porque se eu fizer uma média dos valores do APGAR 1, o 99 vai puxar artificialmente os valores de APGAR para cima, e eu não quero isso. Então eu vou transformar esses valores 99 em missing. A mesma coisa eu vou fazer para o APGAR de 5 minutos. Tá? A maior parte das crianças tem valores de APGAR próximos de 10 e 9, então são crianças que nascem bem. Então vamos voltar lá ao do file e eu vou utilizar de novo o comando recode, o APGAR 1. Se ele for 99, ele vai passar a ser, né? Então lembrem que esse igual aqui é uma ordem que faz parte do comando, valor faltante. E o mesmo para o APGAR 5. Vamos rodar esses valores. E se a gente refizer uma tabela, esses valores vão estar ausentes. Mas o que eu gostaria de utilizar agora é justamente o comando summarize. Vamos pedir aqui para ele nos resumir a variável APGAR 1 e o APGAR 5. Ele pode fazer isso porque ambas são variáveis numéricas. Vamos pedir para rodar, seleciono a linha, clico no executar e aqui apareceu então o resultado desse comando. Para o APGAR 1 a gente tem 19.935 observações, a gente já sabia que existiam alguns valores que eram valores faltantes. A média de APGAR de primeiro minuto foi 8,3, com um desvio padrão de 1,27. Já a média do APGAR de 5, como esperado, foi um pouco maior, então 9,4, e um desvio padrão menor de 0,89. O nosso último comando do dofile é um comando simplesmente para salvar esse nosso dofile. Então eu vou rodar esse comando, acho que não precisa dessa parte. Deu certo e a gente vê aqui que o banco foi salvo com esse nome. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tanto o banco quanto o dofile vão ser compartilhados com vocês ao término dessa aula. Eu espero que tenha sido útil e até a próxima.